brasileiros e brasileiras, eu estou aqui para falar com vocês sobre o projeto de lei que foi aprovado na Câmara da sessão onerosa, que está em tramitação no Senado. É o PLC 78 de 2018. Ele faz uma verdadeira entrega do patrimônio público. É muito importante que todos vocês se manifestem lá no sítio do Senado, manifestando a opinião contrária, dando um não a esse projeto. Para vocês terem uma ideia da gravidade do projeto, em cada litro de petróleo, o Brasil só vai receber 9 centavos. São 9 centavos por litro. Enquanto isso, as grandes empresas petrolíferas vão ficar com 10 vezes mais que o Estado. Então é muito importante que a gente se manifeste contrariamente a esse projeto. Estamos falando de 20 bilhões de barris discutidos no Brasil de uma maneira muito rápida, não passou por nenhuma comissão da Câmara, aparentemente não vai passar por nenhuma comissão do Senado, porque deve ser aprovado um requerimento de urgência. 20 bilhões de barris é uma reserva maior do que a reserva da Noruega. A Noruega, com o petróleo, promoveu uma revolução social, um recurso para a educação e para a saúde. Agora vocês imaginam 9 centavos por litro indo para a educação e para a saúde, para o fundo social. É um valor irrisório que não existe em lugar nenhum do mundo. Porque, de fato, a riqueza e o lucro desses 20 bilhões de barris estão indo para as empresas petrolíferas e não para o povo brasileiro. As empresas, que vão explorar esses 20 bilhões de barris, elas vão receber tanto dinheiro que elas poderiam pagar todos os brasileiros por um ano. Então, todo o salário brasileiro, ao longo de um ano, será entregue para as empresas petrolíferas em razão da exploração desses 20 bilhões de barris. Só para vocês terem uma ideia do lucro que isso vai gerar, a exploração de 20 bilhões de barris nessa área do pré-sal representa uma receita, um lucro de 2,9 trilhões de reais. O grande erro do projeto é não prever que pelo menos 70% do lucro seja do Estado brasileiro, seja do povo brasileiro, que é o dono desses 20 bilhões de barris. Então aqui se inverte. Quem fica com o lucro desses 20 bilhões são as empresas e não o povo brasileiro. Na maioria dos países que têm reserva de petróleo, a repartição é muito diferente da do Brasil. O Estado fica com pelo menos 70%. Em alguns países, como a Noruega, o Estado chega a ficar com 80%. Na Arábia Saudita, o Estado fica com 100%, porque lá é monopólio estatal do petróleo. E poços como o do pré-sal, de 40 mil barris por dia, a gente só vai encontrar em países do Oriente Médio, como a Arábia Saudita. São reservas e poços que não têm similares no mundo. Enquanto isso, a gente fica para o Fundo Social, que poderia representar uma revolução na educação no Brasil, o Brasil fica com apenas 9 centavos por cada litro de petróleo. Outra coisa muito importante que precisa ser mencionada aqui é o baixíssimo conteúdo local. Hoje, o Conselho Nacional de Política Energética tem publicado resoluções que garantem, na fase de exploração, apenas 17%. Em determinadas áreas, em determinadas atividades, na etapa de desenvolvimento da produção, chega-se a apenas 25%. O conteúdo local, ou seja, a fabricação dos equipamentos, poderiam ser feitos no Brasil com um índice de pelo menos 60%. E isso é o caso, por exemplo, da exploração do campo de Lula, que nós temos aí em torno de 60% de conteúdo nacional na fase de desenvolvimento da produção. Outro grave problema desse projeto de lei, que ele representa o fim das licitações públicas no pré-sal. Todos os bens e equipamentos que vão ser comprados no pré-sal, e aí não são apenas os 20 bilhões de barris, são 100 bilhões de barris, serão comprados sem licitação pública. O fim das licitações públicas representa um grande impacto para a indústria nacional, porque se não há licitação pública, não há transparência, os fornecedores cadastrados na Petrobras e qualificados podem não ser convidados para participar
das contratações. Então era muito importante também que os empresários brasileiros, que os fornecedores nacionais tivessem consciência de quão grave é o fim das licitações públicas no pré-sal com esse projeto de lei da Câmara que foi para o Senado, o projeto de lei número 78 de 2018, que em agosto pode ser votado até na primeira semana e ser encaminhado para a sanção do presidente da República. Esse projeto de lei tecnicamente representa um crime de lesa pátria. É fundamental, né, que a população brasileira se mobilize, que tenha conhecimento disso, porque infelizmente a grande mídia, né, não publica que 20 bilhões de barris, que uma reserva maior que a da Noruega, está em tramitação no Congresso Nacional, sem nenhuma discussão, sem passar por nenhuma comissão de mérito. É importantíssimo que vocês divulguem, que vocês falem com seus amigos, com seus familiares, porque vocês são, de fato, os donos desse petróleo. Esses 20 bilhões de barris poderiam gerar receitas para fazer uma revolução da educação no Brasil, a construção de milhares de escolas públicas de tempo integral em todo o território nacional. A reserva da Noruega fez com que o país se tornasse tivesse o índice de desenvolvimento humano mais alto do mundo. Com as reservas petrolíferas, a Noruega tem hoje o maior IDH do mundo, o maior índice de desenvolvimento humano. Enquanto a Noruega faz uma boa exploração dos seus recursos petrolíferos, nós desperdiçamos o nosso futuro. Nós jogamos na lata de lixo 20 bilhões de barris. Ou seja, nem lata de lixo porque na verdade esses 20 bilhões de barris estão indo para as empresas petrolíferas. Enquanto o Brasil abre mão da exploração desses 20 bilhões e na verdade de todos os 100 bilhões do pré-sal, né, quem está explorando, quem está vindo explorar são empresas estatais. A Statoil, por exemplo, está vindo para o Brasil. Por quê? Porque a Noruega já está com menores reservas. Como a gente tem 100 bilhões no Brasil para serem explorados, vem a estatal norueguesa, que é a Statoil, as empresas chinesas, né, a CNPC, a CNOOC, estão vindo para o Brasil também para ganhar dinheiro, para ter lucro com o petróleo que é do povo brasileiro. Então é a transferência de recursos do Brasil para estatais de outros países, e não para a Petrobras, que é a nossa estatal. Mas não são apenas as estatais estrangeiras que estão vindo para o pré-sal, né? Principalmente as grandes petrolíferas mundiais, como a Shell, a Exxon, a BP, né? Elas são as grandes beneficiadas por esse regime de produção do Brasil que privilegia as empresas petrolíferas e não o povo brasileiro.